E sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Gabriel e você está assistindo ao Zanis Lab. Esse é o nosso segundo vídeo sobre as configurações avançadas do Marlin. Hoje eu vou mostrar para vocês como a gente consegue instalar mais um driver de motor de passo para conseguir controlar mais um motor no Z, tendo o controle individual dos motores do Z. Vou estar usando de exemplo essa Mega S aqui, que é de um cliente. Inclusive é por isso que eu estou gravando esse vídeo, para aproveitar que ela está aqui, que a minha só tem um motor no Z. E a gente vai ver quais as vantagens, o que a gente precisa para fazer essa configuração. Então não vamos perder mais tempo e bora para o vídeo. Então antes de tudo, para a gente conseguir habilitar essa função, logicamente a nossa placa precisa ter o suporte para o número de drivers que vão ser necessários. Então se a gente vai usar 2 motores no Z, a gente precisa de uma placa que consiga controlar 5 motores de passo. Normalmente as placas mais atuais já têm esse suporte, como a Skyrim 1.3, MKSD2, inclusive a própria Ramps, ela tem suporte para 5 drivers. E a gente pode ver que é sempre esse E1, né, como se fosse um segundo extrusor. Mas a gente pode falar para o Marlin usar esse segundo slot para qualquer outro tipo de motor. No caso de hoje, a gente vai ver para o motor do Z. Então, para a gente fazer isso, a gente precisa fazer algumas configurações bem simples aqui no Marlin. A primeira delas é aqui no configuration.h, a gente digita aqui Ctrl F, Z2. Aqui eu indico para o Marlin qual driver vai estar sendo usado para cada eixo. Então, como a gente vai usar um segundo motor para o Z, a gente descomenta aqui Z2. Inclusive, vale ressaltar aqui que um erro muito comum que algumas pessoas cometem é de achar que o driver, só porque o driver está sendo colocado no lugar do E1, a gente precisa mexer no E1, mas não é assim. A gente vai usar o motor, o driver, para um segundo motor no Z. Então vai ser tudo relacionado a Z, como aqui no caso Z2. Descomentou aqui para informar qual driver de motor de passo você está usando, né? Só indicar aqui, eu vou deixar como está de padrão aí o A4988. E a gente vai para o Configuration Advanced.h. Aqui no Configuration Advanced a gente vai fazer o quê? Vai dar um Ctrl F e digitar num underline stepper. Opa, no underline Z. Vale ressaltar que eu estou usando uma versão 2.0.9 do Marlin. Algumas versões mais antigas, isso aqui pode estar diferente, tá? Mas a ideia é a mesma. Então, nessa linha do define aqui, a gente vai mudar esse 1 para 2. E basicamente é isso. Valeu, gente. Valeu. Então, feito isso, já está feita a configuração. O Marlin vai remapear o segundo driver ali, que seria para o extrusor, para um segundo extrusor, para utilizar um outro Z. Então, basicamente aqui é só isso. Aqui embaixo a gente tem as configurações adicionais. Por exemplo, essas aqui permitem para que a gente inverta o sentido de um motor. Por exemplo, caso um motor precise rodar ao contrário do outro lado, é só você inverter aqui. Né? Descomenta aqui para inverter. No nosso caso, a gente não precisa mexer porque eles vão ter que rodar os dois para o mesmo lado. Aqui embaixo também tem uma função que é que a gente consegue configurar múltiplos endstops para o Z. Então, caso você queira adicionar um endstop para cada do motor ali, para cada Z, você descomenta aqui e configura qual é o pino que você vai usar. Caso, como a gente só tem 2, a gente usaria aqui o X máximo. Mas você pode trocar pelo Y e pelo Z sem problemas. Qual a vantagem de definir isso? Toda vez que o Marlin for fazer o homing, ele vai alinhar esse eixo com os endstops. Porém, a desvantagem é que você tem que medir manualmente ali para poder regular essa altura. Eu vou ensinar outro método, então a gente comenta isso aqui de novo. E caso você vá utilizar 2 endstops, a gente precisa fazer mais uma configuração ali no configuration.h. A gente vem aqui, procura por Xmax e vai descomentar aqui que é para usar o endstop de Xmax, né, para habilitar o Marlin para saber que a gente vai usar isso aqui. Então, se você deixou como padrão lá, é só descomentar esse. E claro, se precisar, aqui para baixo, indicar qual é a lógica correta de funcionamento quando o endstop é apertado. Então, só esse detalhe aí. Então, beleza. Vamos agora ver como a gente configura uma das melhores coisas que tem aqui para o Marlin, que é o G34. Essa função ela é muito boa, por quê? Vamos habilitar ela primeiro.
Ctrl F, G34. E aqui a gente tem a função. A gente vai descomentar essa linha aqui. E o que ela faz? Como a gente pode ver o nome aí, ela vai fazer um autoalinhamento do Z. Ou seja, a gente vai ter a possibilidade do que? Através de um probe, né, para essa função funcionar, é necessário um probe junto ao bico. E ele vai fazer o quê? Ele vai medir os dois lados, vai ver a diferença entre os motores e vai ajustando cada motor individualmente para que o eixo X fique paralelo à mesa. Isso é uma ótima vantagem. Caso você use, por exemplo, fuso com passo 8, que se você pôr um pouco mais de força aí você consegue mexer o carro para cima ou para baixo, habilitando isso aqui você não precisa mais renivelar com paquímetro, régua ou coisa do tipo. O Marlin vai fazer isso automaticamente para você. Então, aqui embaixo a gente tem algumas configurações. A gente descomenta esse define aqui também, Steppers Orientation. E vale lembrar um detalhe importantíssimo aqui. Tem ordem certa de ligação dos motores. Se a gente olhar aqui, eu descomentei para usar a orientação 0, que seria essa aqui. Considerando isso, essa parte aqui que eu marquei como a frente da máquina, então a gente está olhando ela de frente, o motor esquerdo é ligado no Z e o motor direito é ligado no E1. Isso é muito importante, porque se você ligar ao contrário, o Marlin vai medindo e em vez dele ajustando para que a diferença entre os lados seja menor, ele vai entortando os lados, porque ele acha que está movendo o motor certo, mas na realidade ele está movendo o motor errado. Então tem ordem certa para ligar. Isso vale também caso você use mais de um motor, porque também tem essa opção, como aqui embaixo, para 3 ou para 4. Então sempre lembrando, aqui nesse ponto é o ponto 0 da máquina, seria a origem 000 dela, sempre olhando de frente. Então aqui embaixo a gente tem algumas configurações. Algumas são para 3 drivers, por enquanto a gente não vai mexer nisso. Esse vídeo vai ser mais focado para 2. Em breve eu vou estar fazendo um para 3, que eu estou desenvolvendo peças para mudar minha máquina para 3 eixos no Z, e a gente vai ver as vantagens disso aí. Mas vamos pular um pouquinho aqui e vir nessa parte. Essa parte que é importante. Então, nessa linha aí, G4 Max Grid, ele está falando o que para a gente? É o máximo de inclinação que o G34 vai conseguir lidar. Ele é informado em porcentagem. Então, se a gente olhar o exemplo ali de cima, a gente vê que 5% de uma mesa de 300 milímetros daria 1,5 centímetros, né? Ou 15 milímetros de diferença. Então, ali é um valor que a gente especifica diferença máxima entre os lados que o G34 vai lidar. Aqui a gente vai definir nessa linha quantas vezes vai ser feito a medida dos dois lados para compensar. Então está configurado para 5. E aqui embaixo a gente vai definir precisão mínima que a gente quer que ele pare de fazer a correção de diferença de altura. Está configurado para 0,02 milímetros. Como funciona? O Marlin vai começar a fazer as medidas. Ele só vai parar em 2 casos. Se a precisão for alcançada, ou seja, a diferença entre cada lado for menor ou igual a esse valor aqui, de 0,02, ou o número de vezes que ele fez as medidas chegarem a 5. Então tem esse detalhe aí. Você pode aumentar esse número aqui também, aumentar esse aqui ou diminuir. Claro que a precisão vai depender muito da repetibilidade do seu sensor. Então, quanto melhor for a capacidade do sensor de indicar uma medida mais precisa, melhor vai ser isso aqui. 0,2 presente já vai estar ótimo. Aqui embaixo a gente está falando que ele vai restaurar qualquer nivelamento, né, malha de nivelamento automático que a gente tenha feito. E por último, quando acabar essa função de autoalinhamento, ele vai fazer um homing na máquina toda. Então, feito isso aqui, já está pronto a configuração do Marlin. Depois que a gente habilita depois que a gente grava esse Marlin aqui com essa opção configurada, a gente vai ganhar um menu no LCD para poder fazer esse alinhamento por lá. E a gente habilita também o G-Code G34, que a gente pode enviar através de uma interface de comando do PC, na qual é um pouquinho mais completa as informações. Ele vai mostrando para a gente a diferença que está sendo lida, né? Qual a diferença entre um eixo e outro. Então vamos lá, algumas considerações finais. Não precisa mexer aqui nos passos por milímetro. O Marlin ele vai copiar o valor que você usa de passos por milímetro no Z e vai replicar no Z2. Então não precisa colocar mais nada aqui. Se a gente configurar para TMC Smart,
a gente tem que vir aqui no Configuration Advanced, procurar aqui por TMC Smart e vai alterar os valores aqui, ó, tá vendo que ele está até mais claro em relação aos outros, então porque está habilitado. O Z2. Caso você tivesse habilitado ali o E1, né, fizer o que eu falei que muita gente às vezes acaba fazendo por engano, você não vai estar colocando os mesmos micropassos nos dois motores. Então pode acontecer o quê? De um motor ter um micropasso maior que o outro e a velocidade que eles rodam vai ser diferente. Então, enquanto um está rodando muito rápido, o outro está rodando mais devagar. E isso vai fazer a tua mesa empenar quando ela for se mover, podendo ocorrer problemas mecânicos, né, de empenamento, acabar estourando o acoplador de motor de passo. Então, fica aí a dica para se atentar nesse ponto. E a última vantagem que eu não comentei no começo do vídeo é o que? Você consegue trabalhar com correntes para o motor de passo menores. Como você não tem eles em paralelo, como se fosse um motor só que puxa muita corrente do driver, então você precisa pôr mais corrente no driver para que a corrente seja dividida mais ou menos igual para cada motor, acabando assim forçando mais o driver e esquentando mais ele. Com um driver para cada motor, a gente consegue colocar correntes menores, ter o funcionamento mais ideal aí do motor. Então essas foram algumas considerações finais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido útil para vocês. Não se esqueça de se inscrever. Eu fiz um Instagram pro canal também, vou estar deixando o link aí na descrição. Tá meio sem nada por enquanto, mas eu vou postando, vou mostrando os projetos que eu estou fazendo, que eu vou mexendo no dia a dia. O link está aí na descrição. Se inscreve caso você não for inscrito. Não esquece de deixar o like. Dúvidas, seção de comentários está aí. Eu sempre tento responder todo mundo, ajudar todo mundo que tiver dúvida. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falou.